Olá, queridos alunos e queridas alunas. Vamos falar hoje sobre as duas das quatro propriedades de radiciação. A primeira propriedade, que está aí no seu lado esquerdo, é quando o índice é exatamente igual ao seu expoente. Mas aí você pode perguntar, tá, mas se eu olhar para esses três exemplos que a senhora colocou, o 8 não está com o expoente igual ao índice, porque o 8 está com o expoente 1. O 81 também não está com o expoente igual ao índice. E o 32 tampouco. Como é que então eu vou descobrir que o índice é igual ao expoente? Se a gente retomar as aulas anteriores, a gente vai lembrar o seguinte: todas as vezes que o número não é primo, então nós precisamos fatorá-lo para ver se a gente consegue escrever ele de uma outra forma. E o 8 é um desses casos. Se você também não lembra como é que se fatora ou como é que se decompõe um número em números primos, volta nas aulas anteriores para ver mais ou menos a estrutura, tá certo? Então, quando a gente fatora o número 8, e aí aqui eu vou repetir o meu radical e vou repetir o meu índice. Quando a gente fatora o 8, nós encontraremos 2 elevado a 3. Vou botar aqui mais forte. E aí, de cara, você já pode enxergar que o seu expoente agora é exatamente igual ao seu índice. Quando isso acontece, nós fazemos o quê? Corto ambos e retiro o radical. Então, eu vou cortar o índice e o expoente. O meu radical, que é o meu símbolo, vai embora. E então, eu só repito o meu 2. Portanto, a raiz cúbica de 8 é igual a quanto? É igual a 2. Para o 81, nós faremos o mesmo processo. Primeiro de tudo, eu repito a minha raiz. E aí, ao fatorar o 81, você vai encontrar lá 3 elevado a 4. Novamente, o meu índice é igual ao meu expoente, então eu vou cortá-los, retirar o meu radical e aí eu repito o meu radicando. Então, a raiz quarta de 81 é quanto? 3. Novamente, para o último exemplo, vou repetir o meu radical, repetir aqui o meu índice. Ao fatorar o 32, eu vou encontrar 2 elevado a 5. E aí eu vou cortar o meu índice com o meu expoente e, por fim, repetir aqui quem ficou. Então, essa é a primeira propriedade da radiciação. É quando o meu índice é exatamente igual ao meu expoente. O outro caso, a segunda propriedade, é um pouco diferente, porque agora tanto o índice quanto o expoente são diferentes, certo? Porém, olha naquela caixinha vermelha do lado direito, eu coloquei índice e expoente têm o mesmo divisor. O que é um divisor? É aquele cara, aquele número que vai permitir que exista uma divisão exata. Por exemplo, os divisores do número 4 é o próprio número 4, o 2 e também o número 1. Por quê? Porque o 4, o 2 e o 1 conseguem ser divididos por 4, certo? Então, divisor é aquele cara que vai conseguir fazer uma divisão exata dos números. Então, vamos lá. O que acontece nessa segunda propriedade? Tanto o índice quanto o expoente possuem um divisor comum, que pode ser vários, como também podem ter apenas um único divisor em comum. Depende de qual exemplo eu estou tratando. Vamos ao primeiro. Nós temos aí a raiz quadrada de 12 elevado a 4. Se a gente se recordar um pouquinho, o índice da raiz quadrada, por mais que ele não apareça, ele é como se fosse o nosso número 2. E aí a pergunta é: qual é o divisor, quais são os divisores de 4 e de 2? Pode ser o número 1, como também pode ser o próprio 2.
a gente sempre vai escolher, quando os dois números, tanto o índice quanto o expoente, tem mais de um divisor em comum, nós vamos sempre escolher, ó, o maior. Ou seja, a gente vai ver, por exemplo, no último exemplo ali da raiz quarta de 7 elevado a 12, que nós temos mais de um divisor. Mas vamos chegar lá. Então, ó, a raiz quadrada de 12 elevado a 4. Vocês concordam que tanto o número 2 do nosso índice quanto o número 4 do nosso expoente são divisíveis por 2? Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu índice e o meu expoente e vou dividi-los pelo mesmo número. Vou botar aqui mais escuro. Então, olha só. Quando eu pego e divido 2 por 2, o meu índice, ele vai dar 1. Certo? Se o índice deu 1, e a gente tem que lembrar que a raiz quadrada, o menor índice é 2. Então, olha só, o meu índice deu 1. Se o meu índice deu 1, essa raiz vai embora. O 12 eu vou manter. E como é que ficou o meu expoente? Eu tinha 4 e dividi por 2. Então, agora, eu vou ter como um expoente o número 2. E aí, 12 ao quadrado, 144. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 10 elevado a 9. O 3 e o 9 possuem divisores em comum. E o divisor comum maior, né, desses divisores comuns que eles têm é o número 3. Então, eu vou pegar o meu índice, dividir por 3, e o meu 9 também dividir por 3. Quando eu faço isso, o meu índice 3 dividido por 3 dá 1. Se dá 1, o meu radical vai embora. E aí eu vou ficar com quanto? Eu vou ter aqui 10. E o 9 dividido por 3 resulta no número 3. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. E por fim, raiz com índice 4 de 7 elevado a 12. O 4 e o 12 possuem também divisores em comum. O 2, por exemplo, o 1 e o 4. Então, nós temos que pegar o maior divisor comum entre eles. O maior divisor comum entre eles é o 4. Então, eu vou pegar esse 4, dividir por 4, e esse 12 também dividir por 4. O meu índice, quando eu pego 4 dividido por 4, vai dar 1, então o radical vai embora. Repita aqui o meu 7, e o 12 dividido por 4 vai resultar em 3. 7 elevado ao cubo dá 343. Eu vou colocar mais um exemplo aqui. Eu vou inverter agora aquela minha última raiz. Então, agora eu vou ter raiz com índice 12 e o meu expoente vai ser o 4. O processo é o mesmo, tá? Eu vou descobrir qual é o maior divisor comum entre eles dois, que nesse caso é o próprio 4. E nesse exemplo aqui, então, eu vou dividir esse índice por 4 e esse expoente por 4. Quando eu faço 12 dividido por 4 no meu índice, vai dar 3. Então, minha raiz não pode ir embora. Ela fica aqui, ó. Então, eu vou ter raiz com índice agora 3. De 7 elevado a quanto? 7 elevado a 1. Só que eu posso também escrever essa raiz assim. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês outros exemplos da segunda propriedade, só que envolvendo números que não são múltiplos entre si, porque se vocês deram uma boa observada, em todos os exemplos da segunda propriedade, o índice e o expoente, um era múltiplo do outro, o que facilitava ainda mais a descoberta do divisor. Ok? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, dá uma pausa e de qualquer coisa faça suas perguntas. Abraço e até a próxima aula.